Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês um desafio e pergunto para você, qual é o valor dessa expressão? Uma expressão numérica que temos vários números, né, e operações básicas, e essas operações elas se misturam aqui nos números de uma certa forma que a gente deve saber a ordem correta de se resolver. E esse é o grande desafio. Se você já souber resolver, deixe nos comentários qual é seu palpite e vamos resolver juntos essa questão. Se você puder se inscrever no canal, eu fico muito feliz, vou receber você com muito carinho aqui. Se você puder curtir esse vídeo também, vai ajudar demais no meu trabalho, beleza? Agora vamos resolver. Pessoal, como eu disse para vocês, essas operações elas têm um certo grau de prioridade em cima de outras. Por exemplo, o nosso aqui, no nosso caso, temos uma potenciação, uma adição, uma multiplicação e outra adição, além de, claro, outra potenciação aparecendo aqui. Dessas operações, a principal, né, a primeira coisa que a gente deve fazer são as potências, tá? A potenciação ela tem maior prioridade que todas as outras. Então, a gente vai ter que resolver primeiro esse 9 ao quadrado, depois, na sequência, resolveremos esse 3 ao quadrado, porque a gente sempre resolve da esquerda para a direita na ordem da leitura, tá? Então, a gente pode começar resolvendo primeiramente esse 9 ao quadrado. A potenciação, ela tem uma definição própria, a gente já sabe desde lá do ensino fundamental, quando a gente estuda lá na escola, que a potenciação ela é composta por dois elementos. Um deles é chamado de base e o outro é chamado de expoente. Nessa base, nesse expoente, tem algumas características. A base ela vai multiplicar por ela mesma uma certa quantidade de vezes. E quem vai dizer essa quantidade de vezes é exatamente o expoente. Então, aqui nesse caso, temos 9 vezes 9, duas vezes, ou seja, eu tenho 2 fatores 9. Em outras palavras, 9 ao quadrado igual a 9 vezes 9. Se a gente fizer essa continha, ou lembrar da tabuada, esse valor aqui é igual a 81, certo? Então, eu já consegui descobrir aqui o primeiro valor, o valor dessa potenciação. Da mesma forma, a gente vai ter que fazer com esse 3 ao quadrado. Como a gente acabou de aprender, o expoente é o mesmo, o que mudou é a base. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 3. E se a gente fizer essa continha, 3 vezes 3 é igual a 9. Muito bem, conseguimos então descobrir os dois valores das potenciações que aparecem nessa questão. Já posso substituir no lugar delas aqui, ó, 81. Aí o restante eu vou manter por enquanto, tá? Mais 6 vezes 5 mais 9. E aqui é onde muita gente se confunde. Por quê? Eu não posso fazer essa adição. A gente deve respeitar, como eu disse para vocês, a ordem da prioridade das operações. E a multiplicação ela tem maior prioridade sobre a adição, que no caso são as duas operações que aparecem aqui. Portanto, a gente deve resolver primeiro esse 6 vezes 5, só para depois a gente conseguir resolver as outras adições, certo? 6 vezes 5 é igual a 30. Então, vai ficar para a gente aqui, ó, 81 mais 30 mais 9. E agora é a parte mais fácil da nossa questão. Temos aqui duas adições, a gente faz na ordem que elas aparecem. 81 mais 30 é igual a 111. Se a gente somar 20 dá 101, com mais 10 dá 111. 111 mais 9. E 111 mais 9 não é difícil. Isso aqui é igual a 120. Excelente, gente. Descobrimos, então, o valor dessa nossa expressão. Vou até circular aqui, na verdade, fazer um quadradinho, um quadro, né? Para representar esse valor 120 como a nossa resposta. Então, se você já chegou no 120, parabéns, você conseguiu acertar. Mas, como é de costume aqui no canal, eu gosto de trazer algumas operações para poder meio que esconder esse 120, para que a gente tenha que desvendar essas operações para depois marcar a alternativa correta. Vamos ter que descobrir quanto que vale cada uma dessas operações e depois marcar a que vier a ser 120, certo? O 4 ao cubo, a gente tem já a definição de potenciação aqui em cima. Vamos aplicar então agora para quando a gente tem uma base 4 e expoente 3. Isso acontece, então, mudamos aqui o expoente dessa vez. O expoente é 3. Quer dizer que teremos três multiplicações, tá? 3 valores multiplicados. E quais são esses valores? Exatamente a base, que é 4. Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. Se a gente fizer essa continha, 4 vezes 4 é igual a 16, e 16 vezes 4 é igual a 64.
Chegamos em um valor interessante, descobrimos o valor dessa potenciação, mas não é a nossa resposta. Infelizmente, temos aqui uma opção que não é verdadeira. Então, podemos eliminar essa primeira opção. A letra A não é a nossa resposta. Vamos agora para a segunda. Temos novamente uma potência de expoente 2, ou seja, uma potência quadrática, onde 12 é a minha base agora, e o 2 é o expoente. Como a gente já viu aqui em cima, basta que eu multiplique um número por ele mesmo para descobrir o seu valor quadrado. Então, eu vou pegar aqui e vou montar 12 vezes 12. E se eu fizer essa continha, eu encontro o valor correto. Como tem 2 dígitos, vamos montar a continha, ó. 12 vezes 12. Se você já sabe de cabeça, já manda ver aí, tá? 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 1 é 1. Se a gente somar tudo isso aqui agora, soma 4, 4 e 1. 144 é o valor do 12 vezes 12. 144. Já nos aproximamos um pouco mais aqui da nossa resposta, mas ainda não é ela que a gente estava buscando, beleza? A próxima operação é uma operação muito interessante. Essa aqui não é matemática básica, a gente não aprende na escola. Temos aqui o 6 primorial. O número 6 primorial ele tem uma definição própria que depende de um conjunto numérico muito importante, que aí sim é matemática básica, chamado de conjunto dos números primos. Você já ouviu falar sobre os números primos? O conjunto dos números primos está ligado aqui com a divisão, né, os divisores de um número, e os números que têm essa característica, eles vão possuir apenas 2 divisores. Números que são divisíveis apenas por ele mesmo e por 1. Eles são muito especiais e muito úteis na matemática. E eu vou listar alguns aqui para a gente poder utilizar nessa operação e você pode utilizar para a sua vida aí. Sempre que precisar usar números primos, você pode utilizar esse conjunto, tá? Começando pelo primeiro primo, que é o número 2. E percebam que o 2, ele vai ser o único primo que é par, tá? É muito interessante isso. Depois do 2, a gente tem o número 3. Depois do 3, eu tenho o número 5. Depois do 5, eu tenho o número 7. Parece que está seguindo os ímpares aqui, né? Mas o 9 já não é, porque o 9 ele é múltiplo de 3, então ele já não vai aparecer aqui. Então, eu vou direto para o 11. Depois o 13 e assim por diante. Basta que você verifique que esse número não possui divisores, tá? A não ser ele próprio e o 1, que você vai encaixar ele aqui nesse conjunto numérico. É um conjunto infinito, beleza? E agora, o que o 6 primorial tem a ver com esse número, esse conjunto numérico que eu acabei de listar para vocês? O primorial ele vai multiplicar os números primos que sejam menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado. No nosso caso aqui, é o 6. O 6 não é primo, então eu vou considerar apenas os números que são menores que 6 para poder multiplicar. Vamos marcar aqui quais são esses números. O 5 é um deles, o 3 também e o 2 também. Perceba que o 7 já é maior, então a gente não vai colocar o 7 na nossa questão. Portanto, 6 primorial é igual a 5 vezes 3 vezes 2. Vou escrever aqui para vocês. E se eu fizer essa continha, olha lá, dá para fazer de cabeça. 5 vezes 3 dá 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. Beleza. E agora faltou para a gente a última operação, o fatorial. Esse símbolo de exclamação aqui, muito interessante. Essa operação é um pouco mais recorrente na matemática básica, então a gente vai lembrar aqui como que se calcula. O fatorial nada mais é do que a multiplicação também, só que ao invés de selecionar apenas os primos, eu vou selecionar todos os números naturais, menores ou iguais a 5. Em outras palavras, 5 fatorial vai ser igual a 5 vezes 4, e sempre vai subtraindo 1, tá? Vezes 3, vezes 2, vezes 1. E se eu fizer toda essa multiplicação, eu encontro o valor do 5 fatorial. 5 vezes 4 é igual a 20, 20 vezes 3 é igual a 60, e 60 vezes 2 é igual a 120. E olha que interessante, chegamos exatamente no ponto aonde a gente desejava. 120 é o valor da nossa expressão e é o valor da nossa resposta. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão. Eu te vejo na próxima, um grande abraço, fiquem com Deus.